Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje, é segunda-feira, dia 2 de maio, eu sou o Patrick e topo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os atos do 1º de maio pelo Brasil, com informes de como foram os atos em algumas cidades. Comentamos também o reajuste de 19% nos preços do gás, que vão ser repassados ao consumidor. E ouvimos ainda Daniel Valença, sobre o cenário político na América Latina. Pessoal, para quem achava que já estava tudo muito caro, se prepare. Porque o que Bolsonaro deu ontem aos trabalhadores, no dia 1º de maio, foi um reajuste de 19% no preço do gás natural, que vai ser repassado à classe trabalhadora. Ou seja, essa semana, o preço do botijão de gás, que em alguns lugares já custa muito mais que R$100, vai aumentar ainda mais. Também vai aumentar o valor do gás natural para os veículos. Tinha muita gente que estava, nesse último período, tentando fazer a conversão dos veículos para o gás, instalando o kit gás, porque com a gasolina a R$8 está simplesmente impossível. Muita gente que, por exemplo, tinha financiado um carro para tentar trabalhar com o aplicativo, não estava sequer conseguindo fazer isso por conta do preço do combustível. Estava tentando trabalhar com gás, mas agora, com quase 20% de aumento, nem essa vai ser uma opção. E a gente sabe que tudo isso é por conta da política de preços praticada pela Petrobras, adotada pelo governo Bolsonaro. Uma política que é absurda e que tem que acabar o mais rápido possível. Por isso, nós não podemos vacilar na defesa da mudança dessa política de preços e que a Petrobras volte a servir ao povo brasileiro. E não apenas para remunerar os seus acionistas mais ricos, porque é assim que tem sido a política no governo Bolsonaro. Essa é uma questão urgente, é uma questão imediata. E essa, inclusive, foi uma das pautas que ontem apareceu em algumas cidades, no 1º de maio. Foi um dia marcado por importantes mobilizações. A gente pediu que companheiros e companheiras enviassem alguns relatos para a gente ter uma dimensão do que foi, de fato, o dia de ontem. Na edição de hoje e de sexta-feira, a gente vai escutar esses informes. Afinal de contas, o 1º de maio de 2022 foi o primeiro nas ruas depois desse período de pandemia. A gente tinha tido atos virtuais que tinham sido marcados por polêmicas, como convites para ter a participação, à época, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e de outras figuras como Fernando Henrique Cardoso. Bom, agora não foi virtual, foi presencial, foi em várias cidades, e alguns informes que a gente escuta a partir de agora. E vamos começar escutando a companheira Jandira Uehara, da Executiva Nacional da CUT e que está como pré-candidata a deputada estadual pelo PT em São Paulo, que comenta pra gente como é que foi o ato lá na capital paulista. Olá, Patrick. Olá, quem ouve o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Eu vou fazer aqui um breve comentário sobre o ato do 1º de maio em São Paulo, que começou às 10 da manhã, organizado pelas centrais sindicais. Aconteceu lá em frente ao estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller, e o ato começou às 10 da manhã, com importantes manifestações, falas de vários movimentos populares, de sindicatos e também com atividades culturais, mas o ponto forte do ato foi por volta das 15h30, com a participação do presidente Lula. Lula reforçou no ato em São Paulo que o amor vencerá o ódio, que o trabalhador terá seu poder de compra de volta, que os sindicatos, a cultura, a educação e a saúde serão valorizados novamente. Fez toda uma fala em defesa da política de valorização do salário mínimo, pela volta do poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras, pelo combate intransigente à inflação, pela volta do diálogo com os sindicalistas. Também
falou da importância da apuração de quem mandou matar a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Foi um discurso para milhares de pessoas, a grande maioria militantes dos movimentos que participavam do ato. E Lula, quando logo no início da sua fala, teve a humildade, né, de pedir desculpa aos policiais por ter dito, em uma entrevista dessa última semana, que o atual presidente, Bolsonaro, ele não gostava de gente, só de policiais. E reconheceu que errou a sua fala, porque na verdade ele queria dizer milícias e não polícia, né? Lula também falou sobre a decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, considerou o Sérgio Moro parcial nos julgamentos contra ele. Isso foi muito importante, né? Mais um reconhecimento da perseguição da qual Lula foi vítima. Lula também ressaltou a questão da inflação, que é a maior dos 7 anos, e isso significa uma diminuição do salário mínimo real, né, que cada vez mais tem menor poder de compra. Na mesa do almoço tem menos alimentos para as famílias comerem, e que a luta para diminuir a inflação e aumentar os salários será central, né, no próximo período. Bom, a alimentação do povo brasileiro tem sido uma preocupação constante de Lula nos seus discursos, e ele lembrou que atualmente 19 milhões de brasileiros passam fome, que 116 passam algum grau de insegurança alimentar, e para vencer a fome é preciso ter emprego. Segundo o que Lula disse lá no ato, nos governos do PT foram abertos mais de 22 milhões de vagas de emprego com carteira assinada, além dos acordos salariais, né, com aumento real de salário. Isso representava aproximadamente 90% naquele período. Bom, então o Lula fez um discurso importante, né, para a classe trabalhadora, reafirmando compromissos, falou também da questão da cultura, disse que vai recuperar o Ministério da Cultura, que é preciso criar comitês de cultura, que a cultura ela é também geradora, responsável pela criação de milhares de empregos, né, e que a cultura vai ter um olhar importante nesse seu governo, né? Falou também da participação popular, da retomada das conferências para definir políticas públicas. Falou também outro fator muito importante, né, que é o da recuperação da Petrobras, da Eletrobras, né, de estatais, ou seja, de uma política de desenvolvimento de outro tipo para o Brasil. Enfim, o 1º de maio, né, foi um dia importante nesse processo de luta que temos. Teve uma participação, digamos que razoável, principalmente, né, das organizações e da militância mais aguerrida, e fez parte desse processo que nós temos aí de muita luta pela frente para poder reconstruir o Brasil, organizando e mobilizando a classe trabalhadora. Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. De São Paulo, vamos para Sergipe, onde a gente escuta o professor Dudu, presidente da CUT e também pré-candidato a deputado estadual em Sergipe. Olá, companheiro Patrick. Eu sou o professor Dudu, ex-presidente da CUT e atualmente dirigente do Sintese, Sindicato da Educação aqui do estado de Sergipe. Olha, o meu balanço sobre o 1º de maio foi bastante positivo. Pela pluralidade, estavam presentes todos os partidos de esquerda, todas as centrais e uma variedade de entidades, movimento social, que vai do MST aos movimentos de juventude LGBT, movimento de luta, moradia popular, enfim, todas as tribos da classe trabalhadora estavam presentes no nosso 1º de maio, em Aracaju, que concentrou num bairro populoso, onde residem trabalhadores, que é o bairro Santos Dumont. De lá nós fomos encaminhados até um outro bairro próximo, o Bugio, também um bairro de trabalhadores, e eu observei durante a caminhada que, diferentemente do início do mandato de Bolsonaro, nós tínhamos disputa entre aqueles que estavam na calçada, na janela, uns atacavam e outros acenavam positivamente. Só que, majoritariamente,
As pessoas de casa, da janela, da calçada, eles nos atacavam. E no dia de ontem, o cenário era outro. As pessoas aplaudiam, as pessoas gritavam o nome de Lula, as pessoas gritavam fora Bolsonaro, as pessoas penduravam panos vermelhos nas janelas, fotografava, filmava. Então o cenário foi outro, muito diferente, que aponta para uma perspectiva muito interessante de disputa, não só para presidente da República, como também para o governo do Estado, já que o PT terá candidatura ao governo do Estado de Sergipe. É óbvio que é preciso manter a pegada, manter a mobilização para garantir uma vitória larga, tanto de Lula quanto de Rogério Carvalho, que é o candidato ao governo do Estado. Depois de Aracaju, eu me dirigi ao interior da cidade Estância, um polo operário importante, onde também teve 1º de Maio, obviamente numa dimensão bem menor, mas é importante destacar que nessa cidade, a cidade Estância, há mais de uma década que não se fazia a manifestação de 1º de Maio e voltou. Só por esse fato já foi algo que me deixou contente. Portanto, eu faço um balanço bastante positivo das lutas aqui no estado de Sergipe, pela unidade e por. Valeu, Dudu. Obrigado, companheiro. E agora a companheira Clarice de Ávila, militante do PT no Rio de Janeiro, que está também como pré-candidata a deputada. Olá, Patrick, tudo bem? Olá, ouvinte do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Então, vamos sim falar do dia 1º de Maio. Nós já temos notícias que foi maravilhoso. Todos os lugares do Brasil nós tivemos comemorações, né? Do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. E essas comemorações, Patrick, elas tiveram um elemento a mais, né? Porque são 2 anos que a gente faz homenagens, comemorações somente pelas redes sociais, né? A pandemia nos impediu de ocupar as ruas, que é o espaço de luta da classe trabalhadora, né? E geralmente os dias 1º de Maio de todos os anos, a gente vai para as ruas, a gente vai lutar por direitos e tem 2 anos que a gente consegue somente fazer isso pelas redes sociais. Então, esse ano ele foi marcado por um ano de retorno às ruas, né? Onde a classe trabalhadora esteve em movimento maciço, né? Em todos os lugares do país. Também teve um mote muito importante, né? Porque é a luta pleno emprego, é a luta pela volta dos direitos da classe trabalhadora, é a luta pelo fora Bolsonaro, né? Então, nós tivemos a alegria de estar nas ruas, mas ao mesmo tempo um combate que nós temos que estar travando o tempo todo até derrubar esse desgoverno e seus aliados, né, Patrick, que mata diuturnamente a classe trabalhadora, não com a arma, mas com a retirada de direitos, com o aumento dos preços, com a inflação, né, com o desemprego, com a política de morte que opera o governo Jair Bolsonaro e seus aliados. Então, esse 1º de Maio, ele é todo esse alvo, porque também, Patrick e ouvinte, ele marca um fim de uma era, né? Porque nós não queremos mais que 1º de Maio de 2023 nós tenhamos um ditador no poder. Então, é o fim de uma era, que seja o último 1º de Maio que a gente vá para as ruas lutar por direitos já conquistados, né? Nós esperamos que, com o retorno do Partido dos Trabalhadores para governar esse país, com Lula de novo na presidência, a gente consiga retomar os direitos, retomar a democracia de volta para a classe trabalhadora, para as mãos da classe trabalhadora, e a gente poder lutar por novas conquistas. Que hoje esse governo, né, esse desgoverno, a gente pode dizer assim, né, ele é um grande retrocesso. Então, direitos conquistados estão sendo retirados numa canetada e agora o trabalhador ele tem que lutar de novo por aquilo que ele já tinha conquistado. Então, a gente espera que isso não mais aconteça, que a gente retome esses direitos que nos foram tirados, né, direitos já conquistados, e que a gente possa ter em 2023 um 1º de Maio aí de comemorações, um 1º de Maio mais alegre. Aqui no Sul Fluminense, nós reunimos, Patrick, várias cidades, né, ao redor de uma cidade sede, que foi Volta Redonda, mas vieram pessoas de Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, Pinheiral, Porto Real, Coatis. Então, Volta Redonda sediou e abraçou
várias cidades fluminenses e a gente conseguiu fazer lindo, representativo, um ato onde a gente teve a participação de vários partidos, como PV, PCdoB, PSOL, PT, movimentos sociais, como o Movimento Negro Unicado, Associação de Mulheres. Então, foi um evento muito representativo aqui nos Fluminense. E, no final, né, depois do ato interreligioso, nós tivemos falas de representantes, mas terminamos com uma grande roda de samba, porque ninguém é de ferro, né? A gente também quer alegria, a gente quer diversão, a gente quer água, a gente quer comida, a gente quer emprego, a gente quer samba, né? Quer cerveja gelada. Então, a nossa roda de samba foi linda, porque nós não só ficamos ali no nosso meio, na nossa bolha, mas nós furamos a bolha. Todas as pessoas que estavam ali ao redor da roda de samba, elas também cantaram e pediram a volta da democracia, a volta do presidente Lula. Então, nós conseguimos fechar com chave de ouro o nosso 1º de maio, Patrícia. Então, foi muito emocionante e a gente quer que a gente vencer, né? Romper com esse desgoverno e comemorar ano que vem um 1º de maio mais alegre, um 1º de maio de direito, de democracia. Patrick, é isso. Um grande abraço para os ouvintes e até a próxima. Valeu, Clarice. Obrigado pela participação aqui no podcast, companheira. E, gente, aqui em Pernambuco, a gente teve ato em algumas cidades. Tiveram mobilizações importantes na capital, Recife, e também pelo interior do estado. Em Recife, o ato se concentrou no Parque 13 de Maio e foi debaixo de chuva, que se estendeu ao longo de todo o dia. Ainda assim, diversos movimentos estavam presentes, diversos representantes do PT, de outros partidos de esquerda. Foi um ato importante, mas não foi um ato tão grande. Pelo contrário, foi um ato pequeno em comparação com os últimos realizados. Ele não saiu, ele ficou parado no Parque 13 de Maio, se concentrou nas falas dos representantes das centrais sindicais e também dos partidos. Importante falar que a direita esteve nas ruas de Recife ontem, no ato que ocorreu na praia de Boa Viagem, inclusive para se contrapor à mobilização que foi convocada pelas organizações do Campo Democrático Popular no Parque 13 de Maio. Uma avaliação preliminar que foi importante a realização do ato, mas deveríamos ter tido uma maior mobilização. Não foi apenas a chuva que atrapalhou o ato aqui em Recife, que parece ter sido o que aconteceu em Porto Alegre, aonde as centrais sindicais parecem que decidiram não realizar o ato em virtude das fortes chuvas que aconteciam lá na cidade. Bom, mas sobre Porto Alegre e outras cidades, a gente volta a comentar aqui no podcast na edição de sexta-feira. No entanto, um balanço geral que a gente consegue já ir fazendo é de que esse 1º de maio, infelizmente, ficou aquém daquilo que nós precisávamos. Como a gente tem falado já há algum tempo, para nós vencermos as eleições nas urnas em outubro, a gente tem que primeiro ganhar nas ruas, e elas estão em disputa. E o 1º de maio seria fundamental de ser uma virada na luta popular e na mobilização social. Não foi isso que se caracterizou no dia de ontem. No entanto, é um alerta que deve servir para que a gente não cometa os mesmos erros. Que a direita foi para a rua no 1º de maio e demonstrou força. Nós agora temos que fazer a mobilização permanente, sem esperar datas, mas cotidianamente, porque é com gente na rua que a gente vai conseguir obter a vitória nas urnas. E dito isso, pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Daniel Valença, que é vice-presidente do PT no Rio Grande do Norte, professor da UFERSA, e que comenta para a gente o cenário na América Latina. Tem novidade por aí, né, Daniel? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, a CEPAL divulgou um informe agora esta semana sobre a previsão de crescimento da América do Sul para 2022. E o país que lidera a lista é justamente a Venezuela, com uma previsão de 5% de crescimento. É um dado importante, pois a Venezuela superou a superinflação. A Venezuela também teve um bom desempenho em relação à pandemia, foi um dos países que mais efeitos positivos teve no tocante à preservação das vidas, né, da população durante o enfrentamento à pandemia, e também, por bem ou por mal, representa a derrubada, né, do projeto imperialista norte-americano e europeu,
de, mediante sanções econômicas, impedir a continuidade do governo chavista. Considerando também que a oposição participou das últimas eleições de 2021 e nelas foi derrotada, significa que há uma possibilidade da Venezuela estar entrando em um período de maior estabilidade econômica e social, apesar do embargo do Ocidente, entre aspas. E na Colômbia, Patrick, entramos no mês decisivo. Será agora, em 29 de maio, que nós saberemos se a esquerda chegará ao governo ou não neste país que já há vários anos encontra-se sob domínio de uma extrema-direita não só neoliberal, não só estritamente vinculada ao imperialismo norte-americano, mas também com vários casos não explicados em relação ao narcotráfico e a grupos paramilitares. E tem pesquisas dando cenários distintos. A CELAG, por exemplo, fez uma pesquisa por mais de 15 dias, no mês de abril, e o resultado foi o Petro com 43%, com 21 pontos à frente do Frederico Gutierrez, com 22%. Esta pesquisa da CELAG, o Petro estaria muito próximo de vencer no primeiro turno e teria uma boa margem no segundo turno. Acontece que hoje, 2 de maio, foi divulgada uma pesquisa da Ecoanalítica que mostra um cenário muito mais apertado. Por ele, Petro está com 36,4% frente 30,6% do Frederico Gutierrez. Petro ainda levaria no segundo turno, mas também com uma margem curta, ou seja, estaria com 43,8% ante 40,9% do seu principal adversário. É bom lembrar, Patrick, que o clima é muito ruim na Colômbia. Agora, no 1º de maio, houve a comemoração de um ano do Paro Nacional, uma mobilização que literalmente paralisou o país e que teve como consequência mais de 80 assassinados por forças paramilitares ou estatais, de acordo com a entidade Indepaz. E em meio à comemoração do um ano do Paro Nacional, em meio à liderança do Pacto Histórico, encabeçado pelo Gutierrez, nós estamos tendo várias ameaças de morte, seja a França, a vice do Petro, seja o próprio Petro, que hoje cancelou eventos de campanha na Zona Cafeeira em virtude de ameaças de morte. Enquanto isto, seguem sendo assassinadas lideranças que assinaram o Tratado de Paz, lideranças de movimentos camponeses, enfim, é um clima muito difícil e que a gente espera que as classes trabalhadoras colombianas consigam sustentar a pressão e vencer ao final deste mês. Outro ponto importante de nós comentarmos é que estamos com 3 países na América Latina sob regime de estado de exceção: o Haiti, o Equador, cujo governo Lasso perdeu 4 ministros apenas na semana passada, em meio à crise que vivencia, e também El Salvador. A gente tinha comentado aqui que El Salvador teve uma discussão de decretar o estado de exceção em virtude do aumento da violência, o mesmo que ocorreu no Haiti e também no Equador. Porém, como nós também já havíamos adiantado, o governo de extrema-direita do Bukele, agora, neste 1º de maio, o seu ministro do Trabalho foi à imprensa dizer que os verdadeiros trabalhadores fizeram acordo com o governo e não saíram a marchar. Aqueles que saíssem a marchar eram os parentes, os amigos, os cúmplices das gangues que o governo estava combatendo. Governo esse que já prendeu mais de 15 mil pessoas em ao redor de 2 meses de estado de exceção no país. Importantíssimo a gente acompanhar esse processo, demonstra que a crise na região tende a se agravar e as alternativas, as saídas, elas possivelmente caminham para caminhos muito duros. Por fim, Patrick, o Chile vive, neste momento, uma certa deterioração da popularidade do Boric e o aumento de mobilizações. Uma greve, uma paralisação de caminhoneiros,
contra a qual o Boric acionou a Lei de Segurança Nacional para impedir o fechamento das estradas, mas também movimentações estudantis e, neste 1º de maio, após o grande ato unificado, que é característico, histórico no Chile, houve ações diretas e também repressão policial a tais ações. É um cenário difícil, porque há no meio, com certeza, sabotagem e, enfim, setores que também pretendem derrubar o governo, mas, por outro lado, este governo surge das mobilizações do estallido social e, como tal, entra numa contradição de como garantir a participação política e a pressão popular e manter a ordem ao mesmo tempo, sem utilizar da repressão desenfreada. Bom, é isso, Patrick. Seguimos em debate acompanhando o que se passa aqui na América Latina. Um forte abraço. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, o programa com edição toda segunda e sexta-feira, que é totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas. Fora Bolsonaro, Lula, presidente.